sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe, canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de João, capítulo 11, seguindo. E por vossa causa me alegro de que já não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus encontrou Lázaro, já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube da vinda de Jesus ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que eu, se credes, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Assim, aquele que estivera morto, saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixa ir. Muitos, pois,
Dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram neles. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus. O plano para tirar a vida de Jesus. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão neles. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que mora um só homem pelo povo, e que vos venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para a cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procurava Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali a ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um de seus discípulos, e que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O plano para tirar a vida de Lázaro. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, e ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam, crendo em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido Jesus, estava a caminho para Jerusalém, tomou os ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que teu rei vem aí montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando, porém, Jesus foi glorificado. Então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso
lhe fizera? Dava, pois, testemunho disto a multidão que dissera com ele, quando chamava Lázaro do túmulo e levantava dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais? Eis que aí o mundo após eles. Alguns gregos desejavam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaída, da Galiléia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe o comunicaram, e Jesus, a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aqueles que odeiam a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta obra, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra, atirarei todos a mim mesmo. Isto dizia o significado do que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei, o Cristo permanece para sempre. E como dizes, tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por pouco de luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas